Bom dia! E hoje nós vamos falar sobre como empreender com qualidade sem destruir os vínculos familiares. Quais são as dores disso? Quais são os desafios? Como as coisas podem ser contornadas? Quais são as técnicas e ferramentas de gestão que podem ser aplicadas ao negócio? Com pautas dentro dos desafios, das dores, das soluções nesse ambiente familiar e empresarial. Empresa familiar, além de ser uma regra mundial, a grande maioria das empresas do mundo, só para vocês terem noção, é de empresa familiar. No nosso país também há uma porcentagem altíssima, tá? De mais de 90%. Por que geralmente se empreende em família? Bom, eu já tinha dito anteriormente, numa das minhas postagens, que empreender é realizar uma tarefa difícil, né? E empreender não necessariamente é só no campo profissional ou abrir uma empresa, né? Geralmente esse termo ficou vinculado a se ter um negócio, a se ter uma empresa, mas não necessariamente. O termo empreender significa realizar uma tarefa difícil, conjunta ou isoladamente. No nosso caso aqui, nós vamos falar de empreender em família. E por que é mais comum? Por que essa porcentagem é tão alta no mundo e no nosso país, né? Cerca de 90% das empresas são empresas familiares. Porque quando você está ali diante de um desafio, de uma oportunidade para realizar algum ofício, alguma atividade, você olha para um lado, olha para o outro e quem você vê? Alguém da família. Ou é o marido, ou é a mãe, ou é o pai, é o irmão, é o filho. Então você aproveita o vínculo familiar, que geralmente é um vínculo forte, é um vínculo de confiança. Mesmo que você tenha recebido este negócio familiar, muito provavelmente ele foi constituído com essas bases, pela força que a família tem e pela confiança que geralmente um familiar tem no outro. É o conhecer, é o confiar. Por mais que ao longo da empreitada, nesse mundo empresarial, dentro da família, traga novos conceitos, novas experiências, até algumas desagradáveis. O mais comum é que sejam experiências desagradáveis, justamente por conta deste vínculo. E aí, o que acontece? Quando eu estou diante de uma oportunidade, né, de negócio, eu olho para um lado, olho para o outro, quem eu vejo? Minha família. Então, a família geralmente é a primeira opção para que alguém que decidiu ter um negócio se vincule também. Não só o vínculo familiar, mas também o vínculo societário. Então, por isso que é mais comum. Porque as famílias geralmente entre si já empreendem naturalmente. O próprio casamento é um empreendimento, quando você se junta com outra pessoa completamente diferente de você, ou não, até bem parecido, você tem afinidades, mas tem criações diferentes, tem opiniões diferentes, tem condutas diferentes das suas, algumas vezes até valores diferentes dos seus. Então, geralmente, empreender em família é mais fácil, porque está ali à mão. Geralmente se acha que conhece as pessoas, se confia e aí vai tocando o barco. Viu ali uma oportunidade, né, profissional de realizar uma atividade lucrativa e chama o cônjuge, chama a mãe, chama o pai, chama quem está ali pertinho para poder fazer o negócio. Empreender por si só já é uma tarefa difícil, desafiadora. Então, constituir uma família também é um tipo de empreendimento. Só que um empreendimento social, né? Um empreendimento, digamos, afetivo, não é isso? A gente se casa geralmente por amor e vai ter filhos também por amor. Geralmente é o mais comum a gente criar filhos com e por amor. Agora, como se não fosse o suficiente, os desafios de empreender em família constituindo este núcleo, que é a base da sociedade, todo mundo sabe, a gente ainda inventa de abrir um negócio com a criatura. E aí, meu povo, é que o galo canta. Então, nós vamos falar nessas lives de quarta-feira
tudo a respeito das dores, dos desafios, das soluções, das técnicas, das ferramentas, dentro desse ambiente familiar empresarial. Por quê? É uma empresa diferenciada, justamente porque foi constituída a partir de vínculos afetivos. E aí é onde as coisas podem ou complicar muito, ou, quando dão certo, facilitar muito, ok? Vamos fazer aqui um apanhado breve de como é que geralmente é o funcionamento da empresa familiar. Eu já falei por que a gente empreende em família, porque é o mais fácil assim, né? Para quem não começou a empreender, acha que é mais fácil, porque acha também que conhece a pessoa que está ali do lado, acha também que confia naquela pessoa, então vai com base no que conhece e no que confia daquela pessoa que entende ser possível empreender. Então, gente, já falamos por que geralmente empreendemos em família e também acreditamos que confiamos nela, certo? Então, geralmente é por esses motivos. Por isso que temos um número tão grande de empresas familiares no nosso país e no mundo, ok? Porque tá ali, é mais fácil, está à mão, é a pessoa mais próxima e aí vamos tocando o barco. Agora vamos falar um pouquinho de estágios de empresa, assim como o desenvolvimento humano, e nós vamos estar sempre trazendo a relação para o negócio e o negócio para a relação, fazer uma abordagem sempre construtiva nesse sentido, tá? De harmonizar esses dois ambientes, porque é o que está posto, o negócio já é familiar mesmo, e nós vamos trazer aqui conteúdos, técnicas e ferramentas também da mediação, não só da gestão empresarial, da gestão de pessoas, tá bom? Mas também com foco em pacificar essas divergências, esses conflitos que tanto ameaçam as duas instituições, seja família, seja negócio. Toda empresa, assim também como o próprio desenvolvimento humano, tem estágios. Então, tem o seu estágio inicial, assim como nós temos a infância, não é verdade? Temos um estágio intermediário, que é ali a adolescência, para a juventude, assim como nós temos as nossas fases de desenvolvimento, né, como pessoas, como criaturas, como seres humanos, as empresas também têm. Então, tem empresas aí que estão na sua infância ainda, né, estão tentando sobreviver. Nós sabemos as estatísticas, principalmente em meio a essa crise, como o primeiro ano de toda empresa é muito difícil. Mas, se eu não estou enganada, mais ou menos 50% das empresas acabam no primeiro ano. Olha só como é altíssimo. Isso porque falta de gestão de vários aspectos. Não só a gestão de conflitos, né? Mas a gestão de pessoas, a gestão de finanças, a própria gestão organizacional, enfim. Então, no primeiro ano, nós sabemos que é um ano muito crítico para quem está começando. Porque é um ano de muitas expectativas, muitas vezes, as pessoas empreendem mesmo na raça, né? Empreendem sem habilidade profissional para aquilo, ela conhece o ofício dela. Então, ela sabe fazer aquilo que é a atividade dela. Mas gerir um negócio são outros 500. Que são elas. Então, nesse primeiro ano, que é uma fase muito crítica para a empresa, é ali, digamos, a fase da incubação, digamos ali, dentro do útero, para saber se o bebê vai vingar ou não. E depois vem o nascimento, passou o primeiro ano, já sabe andar, começa a falar. E nós temos ali essa fase da infância, os 5 primeiros anos, né? A nossa infância, e na empresa é do mesmo jeito. Os 5 primeiros anos da empresa são, assim, definitivos, são decisivos. Por quê? É onde a cultura vai se estabelecer, a identidade organizacional também, como a missão da empresa, por que esta empresa foi constituída, para que ela foi constituída, quais são os valores da empresa, vão se solidificar, a visão da empresa também vai sendo, além de estabelecida, vai sendo confirmada. Então, a empresa quer crescer quanto no próximo ano, quanto em 2, 3 anos, quanto em 5 anos, ou seja, a curto, médio e longo prazo. Então, nesses 5 primeiros anos, muita coisa é solidificada naquele negócio. Assim como também nos nossos 5 primeiros anos de desenvolvimento, é um período decisivo para a nossa
formação humana, nossos valores, nossas crenças, a nossa segurança. E aí, quando a gente vai para a fase jovem, né, adolescência ali, quer testar coisas que não testou, limites, e às vezes a gente pode colocar em xeque o nosso negócio familiar. E é um grande perigo, mas é um grande perigo. Então, uma criança ali que se desenvolveu na adolescência pode entrar nas drogas, por exemplo, e colocar a sua vida toda a perder. A empresa que deu certo ao longo dos 5 primeiros anos vem dando certo, vem crescendo anualmente, tendo lucratividade, mas às vezes a decisão de um gestor ou dos 2 gestores acaba colocando em xeque a saúde e a existência do negócio. Porque já ali entendeu que funcionam certas coisas e de repente tem um mais que gosta do risco, né? Se lança no mercado de uma forma diferente, sem fazer um estudo prévio, até de uma forma, eu não vou nem dizer só de risco, porque o risco faz parte do empreender. O risco faz parte dessa vida empresarial da gente mesmo. Então, quem não arrisca, como já diria o ditado, não petisca, mas o risco faz parte da atividade comercial. Nós temos que testar novas formas de expansão, né? Novos produtos, enfim, novos serviços, novas alianças, né? Enfim, o risco é muito apropriado e pertinente ao negócio como um todo, independente de ser só o negócio familiar. Só que às vezes os gestores, nós diretores, tomamos decisões que podem significar a mesma coisa de colocar a corda no pescoço, entendeu? Assim como um adolescente inconsequente que quer testar seus limites, enfim, não faz ali de uma forma mais adequada, mais acertada, a ponto de comprometer o próprio negócio. E depois, em seguida, nós alcançamos a maturidade, né? Já vimos o que dá certo, o que não dá certo, o que queremos continuar, o que queremos desistir, deixar pelo caminho. E aí, tome sucesso e tome fracasso. Então, na fase adulta, nós já tendemos, né, a uma estabilidade maior, a ficar mais na zona de conforto, entendeu? Só que o que eu quero trazer com essa metáfora, com esse comparativo, tá? Muitas vezes, gente, a gente tá numa fase da vida, mas vivendo problemas de outra. Por exemplo, não é comum um adolescente fazer xixi na cama, mas pode acontecer. Quando esse problema se manifesta, vai demonstrar uma disfuncionalidade naquele adolescente. Ou uma criança de 5 anos continuar usando fralda também. Mostra, é um indicador de que tem algo ali que já era para ter sido superado e não foi. Da mesma forma dentro das empresas. Então, a empresa às vezes já está anos no mercado, já se solidificou, mas tem problemas lá do início, lá dos 5 primeiros anos, ou até mesmo no primeiro ano, como esses aqui que eu coloquei. Muito comum dentro desse ambiente empresarial familiar. Eu falei aqui, confusão patrimonial, a falta de definição de papéis. Por confiarmos e conhecermos a pessoa que está, né, que é da nossa família, acabamos delegando, constituindo essa pessoa dentro de uma função, dentro de um cargo que ela não tem competência para estar ali, mas porque confiamos e conhecemos, acabamos colocando ela ali, mas ela não tem experiência, não tem competência, não tem habilidades técnicas. Isso gera, além de muitos conflitos dentro da própria gestão da empresa, também gera muitos conflitos com a equipe. Porque se entra gente mais gabaritada do que aquele gestor que está ali, que não está naquela função, porque tem competência para tal, está ali por outras questões, porque é conhecido da família ou porque tem a confiança da família, isso gera um grande problema no negócio. As cadeiras sendo preenchidas por pessoas sem competência adequadamente para estar naquela função também é um bom foco de conflito. Definir esse organograma, né? Esse plano de carreiras, de salários na empresa, era tarefa lá do começo, que muitas empresas não conseguem fazer, porque a gente empreende, na maioria das vezes, para sobreviver. Não tem nem noção, nem dimensão de como construir um negócio com as bases que deveria construir. Organograma, plano de cargos, salários e carreiras, indicadores, reuniões de resultados, DRE, balanço patrimonial. Gente, é tanta coisa que uma empresa precisa para existir saudavelmente,
que nós desconhecemos, porque não é a nossa cultura, e em busca desse tipo de conhecimento, enfim, sei fazer um negócio, junto o marido do lado, vamos começar a vender, e dali nasce um negócio, começa a crescer, mas sem bases operacionais adequadas, sem as bases organizacionais, e daqui a pouco um negócio que era muito promissor acaba descendo ladeira abaixo, precipício, a ponto de morrer. Isso só falando do negócio isoladamente, sem colocar os conflitos familiares dessas empresas que eu estou falando, que são empresas familiares, sem nem entrar nas relações. Aí você imagina, faltando base para um negócio dar certo. Dentro disso, apimentem muito, bota muita pimenta ali, pimenta malagueta logo, para olhar e ter que tratar e ter que gerir os conflitos familiares dentro dessa empresa familiar. Vocês têm noção do perigo, do desafio, do tamanho do Everest para se escalar? Mas, meu povo, dá certo. É possível. Se nós conseguirmos agregar ferramentas de gestão de diversas áreas, fica um negócio bonito de se ver, né? Fica um negócio prazeroso de se fazer, de se realizar. Nós passamos por vários estágios. Só que o que acontece? Eu estou no estágio avançado de empresa, mas vivendo problemas lá do começo. Então isso aí tem que ser corrigido imediatamente. Se você quer continuar com a sua empresa no mercado, eu não estou nem falando de crise, vamos falar em condições normais de temperatura e pressão. Se você quer continuar com a sua empresa no mercado, tem que fazer um negócio bem feito. Você tem que se assessorar de consultorias. Hoje a empresa não tem receita, não tem problema. Vá buscar conhecimento no YouTube, no Google. Só o que tem, meu povo, é conhecimento bom, de qualidade, de graça. Entendeu? Então, como gerir uma empresa adequadamente, enfim. Se você acha que a sua empresa está num estágio, de repente sua empresa já tem 5, 10 anos, mas está vivendo problemas lá do início, como falta de gestão básica no financeiro, falta de definição de papéis, né? Confusão patrimonial dos sócios com a empresa, não há uma definição clara do que é prolabore, das retiradas dos sócios da empresa, o que gera também muitos conflitos, entendeu? Então, se você identifica alguns problemas muito recorrentes, pode ser que sejam problemas lá da fase inicial do negócio. E aí você precisa parar com o seu sócio ou com os seus sócios e ajeitar isso daí. Porque senão, infelizmente, é só uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo. Aí, esse negócio e a falência. E o que é? É o que nós não queremos. Então, para que a gente identifique quais são esses problemas que já deveriam ter sido superados, eu vou dar uma palhinha aqui da tarefa. Vamos falar um pouquinho, tá? Dessas dificuldades que geralmente os sócios familiares enfrentam. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das dificuldades mais comumente enfrentadas por quem tem empresa familiar. Nós temos aqui essa falta de definição prática e objetiva no negócio. Então todo mundo faz tudo, principalmente se a empresa for pequena, se a empresa for nova. Então esse todo mundo faz tudo traz muita confusão de tarefas, de metas, de objetivos. Então a primeira coisa que você pode fazer, se essa é uma dificuldade que você enfrenta no seu negócio, coloca aí como dificuldade definir, falta de definição de papéis e funções e tarefas também. Então essa é uma dificuldade básica que geralmente quem empreende em família passa. Além de definir funções e tarefas, essa questão de você ter pensamentos, opiniões diferentes, também traz uma certa dificuldade para o negócio, porque não é a questão de ter opiniões diferentes. Eu levanto muito a bandeira de quanto mais divergência no pensar, nas opiniões, por exemplo, nas visões, mais rica a relação é, mais rica o negócio é também. Qual é o grande desafio e o grande impasse? Harmonizar essas diferenças. O propósito do trabalho, particularmente até do meu, não é zerar as diferenças, nem as divergências. É se aproveitar delas, é crescer com elas, é conseguir olhar para elas de forma
enriquecedora, de forma nutritiva e se beneficiar. Como o empreendedor geralmente é muito criativo, eu acho que é um palco muito fértil para, se você aprender essa habilidade, né, de conseguir ver através da divergência, através da diferença e tomar aquilo como um norte enriquecedor para a relação e para o negócio, é muito bom esse equilíbrio, né? Ter sócios de perfis diferentes, porque essa complementariedade é muito saudável para o negócio. É ótimo essa simbiose, né? Essa diferença, porque é muito complementar. Então, meu povo, a ideia é olhar essas dificuldades de frente, né? E tentar harmonizar as divergências, porque elas enriquecem muito, tá? Quando é que elas destroem? Quando a gente não sabe lidar com elas adequadamente, quando a gente não sabe se aproveitar delas na família e nos negócios. E isso acaba prejudicando o funcionamento e levando a conflitos, e levando a desgastes, e levando a rupturas e a destruição do negócio, a falência, às vezes até da família. Agora vamos o que fazer diante dessas dificuldades. Vocês conhecem a ferramenta 5W2H? Que é uma metodologia de traçar um plano de ação. Acho que vocês conhecem, não conhecem, segunda tarefa, vão conhecer, vão estudar. Empreendedor que é empreendedor, estuda, não para de estudar nunca, porque a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Uma pontuação aqui que eu faço dentro da minha atuação profissional e dos meus negócios com o Pedro, é uma coisa, gente, que nunca faltou entre nós, mas desde o começo foi formação continuada. Então, seja diretamente nós indo buscar o conteúdo, onde quer que seja, em cursos pagos, em especializações, em vídeos do YouTube, em artigos científicos, independente de onde a gente for buscar, tá? De forma direta e de forma indireta, contratando profissionais, conversando com outros empresários, sempre está buscando uma formação continuada. Então, vá procurar conhecimento para o seu negócio, para desenvolver você mesmo, né? Desenvolvimento pessoal. Não pode faltar, mesmo que você já tenha alcançado a maturidade na empresa, tá? Então, tem que estar sempre buscando a formação continuada. Então, vamos lá. Tarefa: identificar essas dificuldades para o seu caso, certo? Então, se você não tem uma empresa familiar, mas conhece quem tem, você vai se colocar como esse ajudador. E aí você vai identificar essas dificuldades para o seu negócio, tá? E vai traçar um plano de ação que a gente chama 5W2H. É uma ferramenta, né, que tem aí base americana, acredito eu. Então, o 5W2H é em inglês. O que é o 5W? Os 5W são o que é o what, onde, de where, um H é de how, que é como, o outro H, são dois Hs, é de how much, que é quanto, tá? Voltando pro W, outro W de who, que é quem, faltam dois Ws, eu falei where, what, why, por quê, where, what, who, how, tá faltando um H só, me ajudem aí. E os dois Hs é de how, que é como, e de how much, que é quanto. Então, você vai pegar suas dificuldades aí, listadas. Começa com uma. Se você for mais hard, um nível mais hard, bota 3. E aí, você vai colocar no what a dificuldade. Você vai fazer uma planilhazinha com o que, como, quem, quando, quanto, onde, certo? Que são os 5 Ws e os 2 Hs. E você vai colocar no que, no primeiro W, que é what, você vai colocar a dificuldade. E aí depois você vai colocar quem está envolvido, quem pode resolver, quanto custa resolver, quando eu vou resolver, onde eu vou resolver isso, onde é que essa dificuldade está instalada. E aí você tem um mapa geral das dificuldades e um plano de ação, onde você vai definir quando vai resolver, quem vai resolver, quanto vai resolver, entendeu? Em quanto tempo vai resolver. Então, assim, quando você tem essa clareza, a partir dessa identificação, fica muito mais fácil gerir
essas dificuldades e resolvê-las, tá? Então, para que serve esse 5W2H? Para você identificar, é um plano de ação para você resolver essas dificuldades, ok? E isso vai te trazer muita organização de ideias, né? Organização das próprias ações, o que você vai fazer. E quando você identifica, tem clareza do que é a dificuldade, identificou e tem clareza do que é, traça, organiza esses pontos que eu te falei do 5W2H. Você consegue ter mais clareza também para tomar decisão, entendeu? Fica mais fácil. Ah, quem é que vai fazer isso aqui? Quando é? Aí você consegue delegar tarefas com essa ferramenta. Você consegue estabelecer prazo. Você consegue verificar se a tarefa foi feita dentro do prazo. Vocês estão entendendo o nível de gestão, meu povo? Uma coisinha bem simples. Uma ferramenta que eu tô trazendo aqui, 5W2H. Gente, chegou o fim. Um beijo da Bel. Tchau, tchau.